Olá! Hoje vamos fazer uma boina. Existem vários modelos de boina. Com o tempo eu vou apresentando alguns para relembrar também, porque às vezes um trabalho que você fez há 5 anos atrás fica esquecido, você precisa rever anotações e treinar novamente. Boina não é exatamente um trabalho que eu faço todo ano. Então, aqui eu vou começar com o modelo mais simples. Esse modelo começa da testa em direção ao topo. Coloquei 90 pontos para a máquina e fiz uma barra simples. Poderia ser uma barra dupla, poderia ser uma barrinha menor com remalhado por trás, para ela ficar firme, mas precisa ter um acabamento aqui no início, para daí formar a boina a partir daqui. Estou trabalhando com 2 fios de linha industrial. Fiz 20 carreiras e agora vamos só trabalhar na parte da máquina. Faço 2 carreiras e tiro com linha de outra cor. Não quebro o fio, só deixo ele do lado. Eu preciso tirar com linha de outra cor para fazer os gomos. Antes, os gomos que aumentam e depois os gomos que diminuem. Dá para tirar o pente também para trabalhar melhor. 90 pontos eu divido por 4. 4 partes. Nesse modelo aqui eu vou fazer em 4 partes. Também já fiz em 8 partes, só que daí fica muito pequenininho o trabalho para ir fazendo e mais demorado. Então, divido pela metade e depois 1/4. 90 por 4. Noventa por 4 não fica uma conta certa. Um pedaço eu vou fazer com 22 pontos, outro pedaço eu vou fazer com 23. O outro com 22 e o outro com 23. Então, divido bem e coloco. A primeira parte, para eu não fazer no cantinho, eu vou centralizar. A primeira parte, que já tem o fio engatado aqui, coloco 23 pontos. Retorno, mas sem tirar a barra limpa. Retorno para a máquina 23 pontos. Colocados os pontos para a máquina, zero o marcador. Faço 2 carreiras. Transportador de 3. Eu vou puxar para frente 3 agulhas, levar para o lado, deixando uma agulha vaga ali. Pego a alcinha para colocar. Isso porque eu quero que ela fique fechada, mas também já fiz com o furinho ali, fazendo uma carreira de furinhos de aumento. De um lado e do outro. Se eu comecei fechando essa agulha vaga, todas elas serão com agulha fechada. 2 carreiras, novo aumento. Duas carreiras, novo aumento.
Aqui eu estou com 35 pontos. Tiro com linha de outra cor e coloco mais 22 pontos aqui embaixo. Coloquei a segunda parte com 22 pontos. Venho para a esquerda e já apanho uma laçada do lado de cá. Se não dá com o transportador, pego o remalhador. Assim eu já costuro essa parte com a primeira que foi feita. E faço um aumento também aqui, preenchendo a agulha. Do outro lado, faço aumento, preencho a agulha. Assim eu vou achando todas as laçadas e fazendo novamente aumento de cada lado. Vou deixar para fazer na carreira quando eu estou à direita, o aumento, para não me perder. Na esquerda, acho a laçada. Na direita, faço o aumento. Fiz 14 carreiras, como o lado de cá, tiro com linha de outra cor. Coloco nesse lado 23 pontos e o último 22 pontos. Esse com 23 também eu vou aumentando e fazendo a costura. Vou aumentando e fazendo a costura. Que ele sai da máquina daí costurado. Eu não preciso retornar depois de pronta a boina para costurar essa parte. E o detalhe da junção de uma parte com outra, fica aqui um detalhezinho bem bonitinho. Então, eu vou fazer a terceira parte e a quarta parte. Depois, eu retorno com vocês já com todos os pontos postos na máquina. Depois que eu terminei as 4 partes, volto com todos os pontos para a máquina, certo? Coloquei todos os pontos de volta, depois de feitas as 4 partes, e faço uma quantia de carreiras reta, sem aumento, sem nada, com todos os pontos. Aqui eu vou fazer 14 carreiras. Essa parte também poderia ser enfeitada com jacar, com listas, com desenhos, enfim. Quatorze carreiras, agora tiro novamente com linha de outra cor.
todos os pontos. Depois, recoloco a primeira parte, acompanhando a mesma formação que nós tínhamos embaixo. A costura dela foi feita aqui, então, coloco somente uma parte a partir dessa costura. Depois a segunda, a terceira e a quarta, são feitas individualmente. Aí, diminuindo. Antes nós fizemos aumentando. Agora eu vou começar a fazer os gomos para diminuir. Essa parte que eu fiz 14 carreiras poderia ser até maior. Depende de cada um. Depende do volume que você queira na boina. Se é uma boina que caia mais, faz mais carreiras aqui, uma quantia de carreiras, até 40 carreiras, por exemplo, ela fica bem grandona. Para cair mesmo, dar aquele ar, aquele formato na cabeça e cair. Então, não corto o fio, somente tiro com linha de outra cor, porque depois vai voltar para a máquina essa parte aqui. Aqui em cima eu tinha 138 pontos. Agora, coloco para a máquina a primeira parte, mais centralizada, não no final, porque fica ruim de trabalhar. Então, sigo aquela costura que foi feita da emenda de uma parte com outra, sigo aquela costura e coloco o ponto para a máquina. Não vou retirar a linha de outra cor ainda. Ela vai ser retirada somente no final. Cada um desses pontinhos volta para a máquina. A primeira parte, coloquei 35 pontos, correspondentes à parte inicial. 0 marcador de carreiras, isso para me ajudar a contar também. Faço duas carreiras e vou fazer diminuições. Também não na última agulha, para não atrapalhar a costura que nós vamos precisar fazer depois. Faço a diminuição como foi feito o aumento com transportador de 3. Diminuo para dentro, de um lado e do outro. Vou fazer 3 carreiras, diminuo novamente. Mais 3 carreiras, outra diminuição. Diminuo apenas um ponto, só que ele é para dentro. Aqui passou um nó, eu seguro ele para o lado, para não fazer dentro do trabalho. Em 38 carreiras, eu vou começar a diminuir a cada 2 agora.
que falhou o ponto. Cheguei em 3 pontos, passo o fio por dentro e tiro da máquina. Posso passar com o remalhador ou com agulha de costura para arrematar esses pontos. Primeira parte feita. Vou para a máquina, coloco novamente a outra partezinha, teço, juntando da mesma forma, costurando, achando a laçada na lateral e fazendo as diminuições. Eu vou pôr os pontos e já continuamos. Zero o marcador de carreiras. Aqui foram 34 pontos. A primeira parte, 35. A segunda, 34. A próxima vai ser 35 e a última, 34. Isso porque nós tínhamos a divisão embaixo também diferente. Venho para a esquerda, já com o remalhador, apanho a laçada para costura aqui lateral. Coloco na mesma agulha que está sendo trabalhada, na última. Vou para a direita, faço a diminuição a cada 3 carreiras, só que a primeira vez, no outro lado, eu também fiz na segunda carreira. Agora, observo o marcador de carreiras, quando der 3 carreiras, eu faço nova diminuição. Ou seja, agora. Diminuo a cada 3 carreiras até 38. Depois, a cada 2. Sempre que eu estou na esquerda, apanho laçadas para fechar, para fazer a costura. Assim, eu vou fazendo a diminuição, fica ali. Vou fazendo a diminuição e a costura ao mesmo tempo. Fechando essa boina nesse lado. Depois na próxima e na próxima. São 4 panos que nós fazemos nesse modelo aqui.
Em 38, faço a diminuição, que é preciso, e depois a cada 2 carreiras. Então, sempre que eu estiver... Caiu um ponto aqui. Sempre que eu estiver à direita, daí eu vou fazer diminuição. Até terminar em 3 pontos. Passo o fio por dentro para arrematar. E assim eu terminei a segunda parte da boina. Agora eu vou fazer a terceira e a quarta. Da mesma forma, juntando, costurando na máquina. Esses fios que foram de início e de final são arrematados bem no final, depois que for feita a limpeza, quando estiver sendo feita a limpeza. Ok? Eu vou fazer essa parte de cá e já mostro o finalzinho dela. Terminada a parte da boina, a parte da confecção, agora precisa-se limpar, fazer a limpeza dos fios aqui que sobraram tantos por dentro e costurar a lateral, fechando toda ela. Esse modelo, em função dessa costura aqui, ficou bonito tanto no lado avesso quanto no lado direito. Ela pode ser usada dos dois lados. Ela pode ser usada também no lado avesso, caso queira costurá-la, que fique o avesso direito dela, também fica muito bonitinho. Aí imita mais o ponto feito à mão. Essa eu vou costurar no lado direito mesmo, que o direito dela seja o direito. Aqui as diminuições e a costura formam um desenho bem bonitinho, e o aumento e a costura também formam outro desenho. Esse modelo tem 4 panos, mas também poderia ser feito em 5, 6, 8, quantas partes quiser. Só que daí ela fica mais trabalhosa para tirar os pontos e colocar de volta. Mas o efeito fica o mesmo, certo? Eu vou costurar e já mostro ela pronta. Eis o nosso gorro estilo boina, depois de terminado. A barrinha é interessante que segure na testa, na parte de baixo, né? Por isso que ela é apertada. Depois houve aumentos, uma parte reta e diminuições. Aqui ela foi feita em 4 panos, poderia ser mais panos também. E as diminuições foram feitas a cada 3 carreiras. Se quer um resultado que ela termine mais rapidamente, faz diminuições a cada 2 carreiras, que daí ela não fica tão pontuda para cima. Essa daqui, ela pediu dessa forma porque ela tem um cabelo para acomodar aqui dentro. É uma menina pequena, acho que tem 7 ou 8 anos, mas tem um cabelão e precisa acomodar o cabelo aqui dentro. Então, eu fiz ela mais alta. No alto aqui em cima também, já coloquei aquela terminaçãozinha feito com um cordonê pequeno, curtinho, e quando termina a última costura, já costura ali também aquele cordonê, parecendo uma alça. Fica bem bonitinho. Mas esse é o modelo da nossa boina
ou touca estilo boina. Existem outros tipos, outras formas de se fazer essa boina aqui também. Não somente barra simples, poderia ser feito barra dupla, começando na máquina mesmo. Ou barra com remalhado por trás, mas é necessário que tenha alguma coisa aqui embaixo para segurar a boina, já que nós aumentamos pontos e ela, se não tem essa estrutura para segurar, ela acaba caindo na cara. Então, é sempre bom fazer uma barrinha mais apertada na parte de baixo, certo? Nosso trabalho, então, para hoje é essa touquinha estilo boina. Bom trabalho!